E se eu te dissesse que já existe pesquisa que aponta quais são as grandes habilidades, ou talvez a habilidade que faz com que a gente seja promovido, consiga extrair o melhor do time, caso nós sejamos líderes, conseguimos extrair e performar mais com o time, caso sejamos dono de negócio, e que está amplamente divulgado, né, e que você pode desenvolver isso rapidamente. Rapidamente não, precisa de tempo em alguns cenários, tá? Vou falar o que é cada cenário aqui para cada um, mas que todo mundo já sabe disso e talvez você não saiba o como, mas você vai aprender hoje. E o que é que eu estou falando? Hoje eu estou falando sobre inteligência emocional. Pois bem, gente, 77% das empresas já acreditam que as habilidades emocionais são tão importantes quanto as habilidades técnicas. Segundo quem isso? Né? Segundo a Forbes. E eu digo mais, não só as habilidades emocionais comparadas com a técnica, tá? De fato, inteligência emocional. 49% hoje das pessoas consideram inteligência emocional a principal habilidade para uma boa liderança. Isso aqui é uma pesquisa da Robert Half, feita no LinkedIn em 2023. O fato é que todos nós já sabemos que isso acontece no dia a dia. Pois bem, se você está aqui, está vendo que está cheio de parafernália nova, é porque agora a gente está com apetrechos novos para o nosso setup. Então, tem muitas vezes que a gente fala assim, pô, eu já falei isso várias vezes, né? Exame de consciência lá de São Tomás de Aquino, né, século XIII, se eu não me engano. O que é que eu fiz de bom, o que é que eu fiz de ruim, o que é que eu fiz, como é que eu posso melhorar? Isso aqui são coisas simples que todo mundo pode fazer para melhorar no dia a dia do trabalho. Mas o fato é que o que você tem que pensar aqui, que eu acho que esse é o grande pulo do gato, quando a gente fala de inteligência emocional, é o que é? O que é inteligência emocional? Hoje todo mundo fala sobre isso, é um papo de coach, né? Feito vocês estão falando, embora eu já disse, né? A ferramenta coach ela é muito boa quando se aplica da maneira correta. E eu tô falando isso, tá? Sou formado em psicologia, né? Tô falando isso porque eu sei o quanto é importante. Mas a pergunta aqui sobre inteligência emocional é: o que é inteligência emocional? Sabe? E eu faço essa pergunta para você agora. Cafezinho. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu dou aula em universidade, dou aula em pós-graduação, né? Sou empresário. Falando um pouquinho sobre mim, aí acho que quem já está aqui há mais tempo conhece. Opa, deixa eu voltar para essa tela. Né? De maneira bem rápida, meu nome é Guilherme Mendonça, né? Todo mundo chama de Giga, sou sócio da Gami. Se você é mulher, conhece aquela gominha para cabelo, pele e unha. Hoje já tem mais de 30 SKUs, né? Mas a galera conhece só pela goma ainda. Né? Se você não é mulher, você é homem, pode ser que você não conheça. Feito eu não conheci quando o Red Hunter me chamou para trabalhar lá atrás. Depois de um tempo, eu me tornei sócio da empresa. Sou sócio da marca própria também, que é uma empresa do CEO Robson Galvão. Me tornei sócio. Sou conselheiro administrativo, sou palestrante, né? Sou professor universitário, sou faixa preta de jiu-jitsu, taekwondo e hapkido, sou psicólogo, tenho MBA em gestão de negócio, sou casado com Natália Mendonça, pai do Romero. O que eu quero falar aqui para vocês? O que eu estou trazendo aqui não é baseado na minha cabeça, é baseado em ciência e evidência. Uma das coisas que acontece muito no dia a dia da gente hoje no trabalho é que a gente perdeu substância e significado nas palavras. O fato é, inteligência emocional é importante? Sim. Eu vou falar um pouquinho daqui para frente sobre o Daniel Goleman, que é um PhD que escreveu uma maçaroca desse tamanho aqui de livros sobre inteligência emocional. Então, inteligência emocional é importante, sim, né? Poxa, pesquisa da Forbes, LinkedIn, vários papers, Harvard, Universidade de Ohio, enfim, acho que as grandes universidades do mundo já estão falando sobre inteligência emocional. O problema é o como isso é divulgado na internet e a falta de profundidade. Então, muitas vezes a gente vai confundindo o conceito. Então, o que eu quero é a não confusão do conceito, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para você é o quanto você considera inteligência emocional, né, que a inteligência emocional impacta no seu desempenho no trabalho? Essa é a primeira, é a primeira pergunta que eu tenho que falar. E, na verdade, você deveria responder, porra, tudo. Por que tudo? Né? E aí eu te explico. Por que tudo? Opa, por que tudo? Porque se você parar para analisar, eu vou dar um exemplo aqui para você. Né? Aqui tá você, né? E aqui tem uma barreira. Seja lá qual barreira for. Aqui tá você. Faz de conta que isso aqui é você, o palitinho do cabeção. Né? Então isso aqui é uma barreira. Tá aqui uma barreira, né? E apareceu. E que barreira pode ser essa? Pode ser um chefe escroto. Pode ser? Pode ser um chefe escroto. Pode ser um desafio. Às vezes tem um baita desafio, por exemplo, a lá na Gami, a gente chegou a 400 milhões de faturamento, né, desde que a Gami começou até agora. Pô, é um marco, a gente sempre falava, chegamos a 300 milhões de faturamento, mais de 20 mil pontos de vendas únicos,
né? Mais de 50 milhões investidos em marketing de influência. Pô, chegamos nos 400 milhões. Pô, que legal, chegamos nos 400 milhões. Tá, mas eu sei qual é o meu objetivo em 2028. Eu sei que isso aqui é uma baita barreira. O fato é que toda vez que a gente ultrapassa uma barreira dessa, seja ela qual for, tá, gente? Seja essa barreira qual for, a gente ultrapassa essa barreira, quando a gente chega aqui do outro lado, né? É como se eu tivesse maior. Tô botando aqui maior, mas é para dizer que eu tô mais forte, né? Olha os gominhos. A gente sempre tá mais forte depois que a gente passa por uma barreira. Sempre, Giga. Sempre não. Sempre é. Toda geração é burra, inclusive essa. Sempre não. Porque às vezes gera trauma, isso pode ser um problema. Mas a maior parte das barreiras que aparecem no nosso trabalho, na nossa vida, quando a gente ultrapassa ela, a gente tá mais forte. Só que aí acaba, não. Aí aparece uma outra barreira maior, né? E assim sucessivamente. Existe, é super factível você ver um assistente com uma barreira que você olha e fala, cara, isso aqui para mim não é uma barreira. Você vê um analista júnior com uma barreira e fala, cara, isso aqui para mim não é uma barreira. Aí você vê um supervisor, se você é um executivo de alto escalão, um supervisor fala, pô, isso aqui para mim não é uma barreira. Cada pessoa tem sua cruz, né? Essa frase é enigmática, e é porque é verdadeira. Então, querendo ou não, as barreiras elas vão mudando. Mas o fato é que depois da barreira, a gente tende a estar mais forte. Depois da barreira, a gente tende a estar mais forte. Então, a resposta para essa pergunta, o quanto você considera inteligência emocional impacta no seu desempenho profissional, deveria ser 100%. Outra coisa também, todo mundo conhece, quem lembra lá da sala da faculdade ou do colégio, tinha lá uma sala, tinha lá os nerdzinhos que sentavam aqui na frente, né, a galera da turma do meio e a galera do fundão. Eu era o cara que sentava aqui na frente, não porque eu era CDF, mas porque eu era cego, né? E, enfim, eu não usava óculos e tal, então eu tinha que estar na frente. Então eu andava com essa galera aqui. E com essa galera do fundão também na hora do recreio. Então eu era o cara desenrolado e o cara que andava lá na frente. Na faculdade, por exemplo, eu vi várias vezes, a galera que estava aqui no meio, a galera aqui do meio, ser chefe da galera que estava no CDF. Por quê? Competência técnica leva a gente até um ponto. Competência comportamental é o que faz a gente ser líder. Já falei isso aqui em um vídeo no YouTube também, agora a gente tá mais sofisticado, mas já falei no vídeo no YouTube o quê? Comunicação, oratória, visão estratégica, empatia, relacionamento, network, né, liderança, comunicação interna e externa, todas essas soft skills, né, que a gente fala, ela leva a gente para o próximo nível. Né? Então, muitas vezes você ser um supervisor operacional, você só basta ser muito bom tecnicamente e ser disciplinado. Né? Enfim, bem trivialmente, né? Mas para você ser uma pessoa tática, uma pessoa estratégica, tem várias outras skills que não é a técnica de fato. Ou seja, o que é que eu tô querendo dizer aqui? Muitas vezes tem alguém que é lá o CDFzão, que ele não teve algumas experiências na primeira infância, na segunda infância, na terceira infância, vamos dizer assim, né, até os 21 anos de idade, que não deu corpo emocional para essa pessoa e ela vai sofrer muito na jornada de trabalho para conseguir performar isso. Então você, que está aqui, que é dono de negócio, pense o seguinte: o seu funcionário não passou pelas experiências que você passou. Então, muitas vezes você quer cobrar dele algo que ele não tem couraça emocional. E aí você tem que desenvolver essa pessoa. Simples assim. Simples assim. Beleza? Vamos voltar lá para. Opa! Vamos voltar lá para a tela. Então, no dia a dia, autoconhecimento é um ato de coragem. Por quê? Quando você começar a se questionar, você vai ver que você é um merda. Assim feito eu, sou um merda em um bocado de coisa. E o que é que acontece? A gente muitas vezes mede o outro com a nossa régua, não entende contexto. Eu já vi sociedade sendo acabada, de fato, sociedade sendo acabada, porque os sócios, mesmo ganhando a mesma coisa, tinham padrão de vida totalmente diferente. E isso era problema de autoconhecimento. Um minutinho pro café. Um. Como assim? O que é que acontecia? Duas pessoas tiravam 30 mil reais. Só que um era pai de um único filho, o outro era pai de dois. Um vinha de uma família estruturada, onde com dinheiro, né, vamos dizer assim, e ganhou um apartamento quando casou. O outro teve que comprar um apartamento. Os pais eram ricos, médicos ricos. O outro, ele tinha que ajudar a mãe, ajudar o pai. Então é óbvio que mesmo os dois tirando 30 mil reais, o padrão de vida era diferente. Isso gerava o quê? Incômodos no cara que estava tendo um padrão de vida diferente. Isso era problema do sócio dele? Não. Gerou desconfiança. Será que ele está me roubando? Será que ele está tendo dinheiro a mais? Será que ele está fazendo algo por fora? Isso aqui é um exemplo simples de como o autoconhecimento é um ato de coragem. Porque é difícil para essa pessoa que está passando por isso, está sentindo isso,
parar para analisar que talvez não é o outro. Olha o primeiro pensamento que veio à cabeça. Eu sempre falo, ó, quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala muito mais sobre Paulo do que sobre Pedro. O primeiro pensamento do cara foi, bicho, será que esse cara tá me roubando? Pô, o cara tem sócio há 12 anos, velho. Agora vocês estão ganhando dinheiro, parece que... Tá entendendo o que eu tô falando? Então, é sim um ato de coragem, né? Falando um pouco sobre o Daniel Goleman, Guilherme, você indicaria ler o livro do Daniel Goleman? Não. Eu vou indicar um outro livro dele, mas esse livro, Inteligência Emocional, eu não indicaria. Por quê? Porque ele é uma maçaroca desse tamanho. Mas o que é que eu faria se eu fosse você? Ia no chat GPT, pedia o resumo, via alguns vídeos na internet e lia o outro livro dele que eu vou recomendar aqui no final. Então fica até o final que eu vou recomendar esse livro, tá? Que ele é bem menor. Agora, se você é um leitor ávido, você já tem o hábito de ler, leia, né? Vai ser excelente. E também leia os artigos, porque aí vai ajudar muito você a entender o porquê de algumas coisas que ele está colocando no livro. Porque senão eu, modéstia à parte, achei um pouco raso em algumas colocações no livro. Mas quando você lê o artigo científico, aí show de bola. Então, olha o que o Daniel Goleman fala. Eu trouxe aqui alguns pontos, né? Inteligência emocional é a capacidade de identificar os próprios sentimentos e os sentimentos das outras pessoas. Primeiro ponto. Ser capaz de se automotivar. Segundo ponto. Digerir bem as emoções internas e os relacionamentos. Essa parte é a parte que todo mundo, né, meio que escanteia. Olha o que ele fala aqui. E os relacionamentos. Nós, seres humanos, somos um animal social. É simples assim. Nós somos animais sociais. A gente precisa se relacionar com as pessoas. Então, se eu não consigo me relacionar com o outro da melhor maneira, extrair o melhor do outro, ser um torque, né, na vida do outro, colocar ele pra cima, eu sou merda, meu irmão. A real é essa, eu não vou conseguir crescer. E eu falo assim, não, eu não quero me tornar líder. Tá, mas líder situacional. Se você é especialista de uma área, em alguma instância você vai ser líder situacional. Então é importante demais, que você consiga se relacionar com as pessoas. E eu vou passar meio que um passo a passo para você conseguir melhorar isso até o final desse vídeo, beleza? Então, essas 4 habilidades, né? Basicamente, isso aqui é uma matriz que, se procurar no Google, você vai encontrar facilmente. Competência pessoal, competência social, o que eu vejo e o que eu faço. O que eu vejo e referente à competência pessoal é o meu autoconhecimento. A gente vai falar bem por cima sobre como a gente pode melhorar isso, tá? O que eu vejo, né, competência pessoal e o que eu faço é minha autogestão. Veja, a vontade de fazer algo não define quem você é. O que você faz é o que define quem você é. Frase lá do Batman Begins, né? Não é o que eu falo, né? E o que eu, não é o que eu falo e o que eu penso, mas é o que eu faço que define quem eu sou. Essa frase é fantástica, né? Quem não assistiu esse filme é um baita livro, baita filme. É muito bom. Se você parar pra analisar a trilogia, é um. Você vai, caramba, esse filme é cristão, né? Porque, tipo assim, a trilogia, né, é a jornada do herói ali bem, bem pesada. Enfim, mas essa frase é muito poderosa, ó. Não é o que eu falo, não é quem eu sou por dentro, mas as minhas ações que definem quem eu sou. Ou seja, é minha autogestão. Então, muitas vezes alguém. Quem lembra, né? Pô, não sei se pode falar palavrão aqui no YouTube, né? Mas, seguinte, você era mais novo, alguém chamava sua mãe daquela profissão mais antiga do mundo, né? Rapariga. Aí, o que é que você fazia? Ia pra cima do cara e dava porrada. Sua mãe falava o que pra você? Ó, sua mãe é rapariga. Aí você falava, não. Então por que você vai bater nele, né? Não se afete. O Leandro Carnal, o que é que ele fala? Pô, se alguém chamou minha mãe de rapariga, das duas uma. Ou ele sabe algo que eu não sei, e é verdade, então logo eu não posso ficar chateado. Ou ela não é rapariga, eu não deveria ficar chateado também, porque se ela não é, não tem motivo pra eu me chatear. Só que aí a gente fala, não, feriu a honra, não sei o quê. Pô, imagina, né? Eu sou faixa preta de 3 artes marciais. Pra mim, segurar isso, a palavra honra pra mim é muito forte. Mas, cara, vale a pena no dia de hoje, por exemplo? Vale a pena? Então, muitas vezes um funcionário, ele te testa, né? Quem nunca passou por isso? O funcionário testa o cara. Bicho, vale a pena tu perder teu emprego? Vale a pena tu receber um processo? Né? Porque daqui que tu prove, que não tiver ninguém, não tiver uma câmera, cara, tu se lascou. Né? E às vezes é uma palavra, não deixa isso te afetar. Se tu sabe quem tu é, ou seja, tem autoconhecimento, tu consegue melhorar a tua autogestão. A outra coisa é a questão de empatia, que é a competência social. O que é que eu vejo? Né? E muitas vezes é olhar e entender a situação do outro. Cara, tem gente que fala assim, fulaninho é burro. Mas aí eu me pergunto, será que eu, no lugar de fulaninho, não seria 10 vezes mais burro? Fica a reflexão, né? Eu já escutei isso. Porra, fulaninho é muito burro. Aí eu fiquei, porra, bicho, esse cara não sabe a história de fulaninho. Pra mim, fulaninho é um herói. Tá na situação que ele tá hoje, vindo de onde ele veio.
Pra mim é um cara fantástico, né? Eu sempre dou o exemplo de Carmen, né? Carmen é um projeto social que a gente participa. Ela falou pra mim, pô, Giga, eu queria treinar feito tu. Eu disse, Carmen, eu queria ser feito você. Carmen tem 4 filhos, né? 4 filhos. Um filho tá preso, então tá com 3 filhos solto. Tem uma irmã, né, que é especial, e tem uma mãe que ela perdeu a perna por causa da diabetes. Carmen tem 2 empregos, às vezes tem que fazer diária, final de semana, pra botar dinheiro dentro de casa. E Carmen sorri, gente. Carmen sorri. Então, assim, eu queria ser feito Carmen, nem um Carmen feito eu, pô. Minha vida é fácil, pô, hoje em dia. Trabalhei pra caramba, tô trabalhando muito, ainda trabalho pra caramba, mas minha vida é fácil, pô. Pelo amor de Deus, olha isso aqui, ó. Tem uma biblioteca, um escritório dentro de casa, porra, um baita escritório, empresa mais de 100 funcionários, faturando milhões. Pelo amor de Deus, porra, eu sou saudável, você pai agora, né? É como assim? Olha que inversão de polaridade. Eu que tenho que me inspirar em Carmen, pô. Carmen ri, porra. Carmen sorri. Eu acho que na posição dela eu ficava em posição fetal, chorando na cama, pô. Então, isso é empatia, pô. É o mínimo que se espera de um ser humano, né? E aí o que é que eu faço? Competência social, né? Que é a gestão dos relacionamentos. É de fato a gente ter controle sobre isso. Essa frase aqui é muito poderosa. Eu escutei de um cara, eu já tinha ouvido falar dela, mas eu escutei de novo recentemente e eu botei nessa aula, que é do Guto Galamba. Em uma frase, como você responderia a pergunta: quem é você sem dizer o que você faz? Quem é você sem dizer o que você faz? Vocês viram como eu me apresentei ali de propósito, ó, sou sócio da Gami, sócio da marca própria. Pô, isso é quem eu sou? Eu estou hoje, pô. Amanhã o Robinson pode chegar pra mim, assim como ele me deu, ele pode tirar. Chegar, ó, bicho, estou comprando aqui tua cota, não quero mais negócio não. Pode? Eu acho que vai acontecer isso? Não, mas pode? Pode. Palestrante. Eu tô palestrante, pô. Se ninguém contratar minha palestra, eu não dou uma palestra mais. Psicólogo não, ninguém tira mais, né? A não ser que eu faça alguma merda muito grande e tire meu CRP. Mas, enfim, psicólogo eu sou, pô. Sou formado, não tem como tirar isso também. Isso aí não tem como tirar, não. Mas agora não, pai de João Romero, isso é pra sempre, né? Espero que eu morra primeiro que ele, obviamente. Porra, só de. Tem um exame de consciência do Santo Afonso, que é a meditação sobre a morte, né? E aí fico pensando, porra, bicho, né? Eu tava vendo o filme Senhor dos Anéis. E tem uma parte, acho que é no segundo filme, que o rei de Rohan, ele volta à tona, né? Sai daquela magia do Saruman e ele percebe que o filho dele morreu. Bicho, ali, eu reassistindo aquilo, eu comecei a chorar, velho. Meu filho nem saiu da barriga da minha mulher ainda e eu já amo ele incondicionalmente. Então, o Santo Afonso, eu acho que é Santo Afonso, tá? Se eu tiver errado, gente, corrija aqui nos comentários. Na meditação sobre a morte, ele fala que você só consegue amar alguém de verdade quando você medita sobre a morte dela. Então, assim, pô, eu sou marido de Natália, isso aí sou eu. Mas o que é que eu sou? Sou um artista marcial, né? Eu sou um cara que sou bem-humorado, eu sou brincalhão, né? Quinta série vive sempre, né? Aqui, quem sou eu? Quem você é? E aí a gente vai te ajudar a responder essas perguntas agora. Obviamente, faça terapia, né? Tem gente que pergunta também, Giga, tu tá atendendo? Cara, eu não tô atendendo, mas vou deixar um link aqui pra lista de espera, tá? Eu não tô atendendo hoje, mas enfim, vai que em algum momento da vida eu atende, mas eu posso indicar alguns psicólogos que eu recomendo. Então, deixa aqui se você que gostaria de fazer terapia com algum psicólogo que eu recomende, e eu mando isso pra vocês. E, enfim, não ganho nada por isso, tá? Mas recomendo sim. Então, 5 grandes passos para autoconhecimento. E, mais uma vez, terapia é a melhor coisa do mundo, tá? Né, para isso, obviamente. Giga, tu recomenda muito jiu-jitsu? Recomendo pra caramba jiu-jitsu. Mas tem 5 passos aqui, né? Terapia, jiu-jitsu, qualquer processo de autoconhecimento, eu acho que é válido. Acho que você não pode ficar bitolado, né? Mas algumas perguntas que você tem que responder que vai te ajudar a dar um norte. Principalmente se você é executivo, velho, você é dono de negócio, você precisa ter isso na ponta da língua, porque você vai ajudar as pessoas que estão ao seu redor a se desenvolver também. Então, o que você alcançou até agora? Quais são as suas principais realizações? Cara, tuas histórias, ela é muito, muito importante. Então, por exemplo, eu, Guilherme Moura de Mendonça. Cara, eu fui o primeiro neto da minha avó a passar na universidade pública. Eu me tornei faixa preta, fui o primeiro neto da minha avó a me tornar faixa preta. Eu sou faixa preta em 3 artes marciais. Eu morei no Japão, né? Pô, foi um desenvolvimento espiritual absurdo lá no Japão. É, eu me casei, eu vou ser pai. Eu Pô, já faturei mais de 1 milhão de reais, né? Eu, Guilherme, né? A Gami faturou mais de 400 milhões. Mas assim, cara, tem um bocado de realização. Eu comprei meu carro dos sonhos, eu fiz a viagem dos sonhos da minha esposa, eu comprei um carro para minha mãe,
Cara, eu tenho tantas realizações que são minhas, né, coisas minhas, e isso, cada uma dessas coisas, eu pulei de paraquedas, né, cara, eu tenho tantas realizações que eu consigo, e tem cada uma dessas eu tive que ser alguma coisa para conseguir conquistar isso. Então, de fato, vai lá e faz uma lista. E quando eu falo fazer uma lista, é fazer uma lista mesmo, tá? É você vir aqui e dizer, pô, eu vou fazer uma lista aqui, vou escrever primeira coisa, segunda coisa, terceira coisa, e assim sucessivamente, entendeu? E assim sucessivamente. Eu tenho que fazer isso, né? Depois, né, o que é que te fascina? Quais são tuas paixões? Então, eu sou apaixonado por arte marcial, velho. Adoro sair na porrada. Eu, Guilherme, adoro sair na porrada, meu irmão. Agora, óbvio, eu gosto de lutar, não de brigar. Lutar vamos eu e você, tem regra, a gente luta. Amo, 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 amo de paixão. Eu gosto de esporte radical. Eu gosto de tomar uma com meus amigos. Beber sozinho, não gosto. Tomar uma com meus amigos, gosto. É, Já falei esporte radical, né? Gosto muito, velho. Eu gosto de estar na natureza. Cara, tem várias coisas que me fascinam, né? Tem várias coisas que me fascinam. Então, isso é importante você saber, porque quando você conversa sobre isso com o liderado, lembra, todo ponto de contato com o ser humano, você vai aumentar a energia ou diminuir a energia. Já falei isso em outro vídeo. Então, é importante você ter essas histórias que você fala e você busca para entender o que é que a pessoa, o que é que fascina aquela pessoa. Você conhecer as pessoas que você está se relacionando. Quais são suas fortalezas, né? Então lembra aquele SWOT pessoal, também já fiz uma aula sobre isso. SWOT pessoal, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Quais são as minhas forças, o que é que essas forças geram de oportunidade? Quais são minhas fraquezas, o que é que essas fraquezas geram de ameaça no meu dia a dia, né? Filósofo espanhol do século XX, Ortega y Gasset, o que é que ele fala? Eu sou eu e minha circunstância. Ia falar em espanhol, mas ia ficar feio. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não salvo ela, eu não salvo a mim mesmo. Então é muito importante a gente saber quem eu sou, né? Eu sei quem sou. Eu falo de espanhol, é uma desgraça, né? O que você viveu para ser como é hoje. Então, por exemplo, eu falo lá, ó, vovó Teca, né, porra, durante muito tempo foi a mulher que eu mais amei na minha vida, batia em mim pra caramba, mas ao mesmo tempo me incentivou a ser uma pessoa melhor, a lutar mais, me esforçar. Então, olha como isso é interessante, olha como isso. Eu tenho história para contar. Pô, eu vivi num lugar onde eu podia brincar na rua, eu ia pegar beta no barreiro, vendia na feira do Troca, lá tem um bocado de gente armada, ia pra favela, fazia isso e aquilo. Pô, tem um bocado de história para contar. Tem um bocado de história pra contar. Eu vi o preconceito na lata, né? Eu tinha vários amigos que, tipo assim, os caras falavam comigo às vezes, pô, vamos comigo em tal lugar, porque tu é branco e aí os caras não vão parar. Tipo, que parada pesada do caralho. E eu, novo. Então eu vi isso na prática. Alguém chega pra mim, ah, não, no Brasil não tem mais preconceito, não. Uma porra que não tem. Né? Minha madrinha, tia Leide, pô, eu arrumei uma briga com o cara, meu irmão, no colégio, eu nunca me esqueci disso. Era a quarta série, minha tia foi me buscar. E aí o cara falou pra mim assim: ah, tua. É tua empregada que vem te buscar, quem vem buscar é minha mãe. Meu irmão, aquilo ali eu ceguei. Ceguei, ceguei, ceguei. Saí, bati nele como se não houvesse amanhã. Não é certo brigar. Mas eu era uma criança e foi a minha reação, porque minha madrinha é a pessoa mais doce que eu conheço na face da terra. Ela pensa num ser humano doce. É minha madrinha. Pelo menos comigo, ela sempre foi muito doce. Inclusive, me livrou de várias pisas. Tia Lady, te amo. Então, isso é uma parada que eu lembro até hoje, ó, pra isso. Né? Então, assim, é, 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 é- isso molda o meu imaginário quem eu sou. Isso molda meu imaginário quem eu sou. Não tem como não moldar, entendeu? Isso molda meu imaginário quem eu sou. Quais são as principais referências que eu tenho? Quem são minhas referências? Pô, tem várias, né? Então, os irmãos Gracie são minha referência, o Dale Carnegie é minha referência. Aí, pessoa que tá viva, tem Robson, é uma referência pra mim. Meu tio João é uma referência pra mim. Tio Romero, né, que tá no céu, é uma referência pra mim. Né? Inclusive, o nome do meu filho é João Romero, em homenagem a tio João e tio Romero. Né? Então, tem várias referências. Eu tenho várias referências. Fábio Teles, da Dale Carnegie, é uma referência pra mim. Sou muito grato. Creonce Sampaio, Lília Barbosa, são referências pra mim. Então, olha como isso é importante. Por que elas são referências? E eu vou falando. Quando isso acontece, eu vou ter um mapa, como se fosse assim, um acervo de coisas para falar. E quando eu anoto isso, eu lembro, eu consigo falar com as pessoas sobre isso. E quando eu falo, eu pergunto, e para você, quem são as suas? E na tua vida, eu vou começar a extrair das pessoas, né, quem elas são de verdade. Isso para um líder é assim, sem falar, tu tá se conhecendo e vai ajudar a conhecer os outros. Isso vai melhorar muito aquele quadrante que eu falei ali, de tipo autoconhecimento, autogestão, de empatia, gestão dos relacionamentos. Percebe? Então, domine suas emoções para saber como atuar em situações. Cara,
esse, quando a gente sabe qual é o nosso calo, tudo muda. Eu tenho lá na marca própria, quem é a CEO da marca própria é a Luciana. Irmão, faça a maior merda do mundo e assuma, mas não minta pra ela sobre uma besteira, não, que você tá fudido. E isso ela deixa muito claro. Agora, quando você escuta a história dela, como ela foi criada pelo pai dela, você entende como, tipo, honestidade, né, ética, integridade pra ela é muito importante. Então, às vezes, coisa que é uma brincadeira, tipo, pra ela pode se tornar muito sério. Nesse quesito. Então, tem coisas que pra ela é muito importante. Isso aqui é um exemplo real. Então, você precisa entender o que é que desperta um gatilho em você. E começar a descobrir por que isso acontece. O que é que eu sinto? De onde vem isso? Sabe? Isso é muito importante. Agora, momento de ouro. Toda aula nossa vai ter um momento de ouro, que é aquela frase que quer que você lembre dela, né? E tudo que a gente falou, tá? Então, pega papel e caneta agora, ou tira print desse momento, me marca aqui no Instagram, né? Se você não me segue no Instagram, ó, tá aqui meu Instagram, né? Inclusive, eu tá com um negocinho agora também, ó, Giga Mentor, empresário, mentor, professor, psicoterapeuta, tem que respeitar. Então, qual é o momento de ouro, né, da gente? Essa frase aqui, ó. Quando não há inimigo interno, os inimigos externos não podem nos ferir. Quando não há inimigo interno, quando não há inimigos internos, os inimigos externos não podem nos ferir. Tudo começa aqui. Tem muita gente que me segue que é praticante de jiu-jitsu, então entende facilmente o que eu tô falando aqui. Mas a verdade é que no dia a dia, quando eu sei quem eu sou, quando alguém fala algo que eu não sou, não me fere. Isso é um fato. Então se conheça, busque autoconhecimento, né? Busque entender o que é que te machuca, né? Para você conseguir ser mais forte. Porque não vai ter como ninguém te ferir, né? Principalmente sobre uma coisa que você não é. E se você é, você tá. Ou você aceita que você é daquele jeito, ou você vai tentar mudar. Então também não vai te ferir. Então a luta sempre começa aqui. Beleza? E como é que a gente começa a praticar isso? Pare, reflita, observe e responde. Nunca responda de bate pronto. Eu sou um cara que, bicho, eu tô me esforçando muito pra isso, pra melhorar nisso. Tô falando com uma boca e ouvindo com dois ouvidos. Né? Às vezes, quando bate na veia, né, sobre aquele que eu falei, sobre algo que realmente me toca muito, às vezes o filtro sai. E é isso que a gente precisa. Eu tô sendo aqui, ó, mostrando a fragilidade pra vocês. Essa é a realidade. Eu preciso melhorar isso. Ponto final. Então, falou, bateu, doeu, ó. Parei, refleti. Por que doeu? Onde é que bateu? Onde é que atacou? Observe. Essa pessoa fez isso com a intenção de me machucar? Essa pessoa fez isso com a intenção de. Ou ela só agiu naturalmente e bateu em mim no lugar diferente? O que é que aconteceu? E aí sim, tome uma decisão. Responda. Né? É muito difícil fazer isso. Inclusive, já atendi uma pessoa que ele falou que esse anagrama, né? O PRO, que é pare, reflita, observe e responda, ajudou a salvar o casamento dele. E ele combinou com a esposa de falar, ó, amor, quando eu não tiver condições de falar, responder na hora, eu vou dizer, amor, eu vou pensar um pouco sobre isso que eu acabou de falar e eu volto a falar contigo. Porque eu não quero brigar contigo porque eu te amo. Ele falou que isso foi a frase que resolveu o BO dele. E aí ele refletia, pô, minha mulher me ama, me ama. Ela tem demonstração de que me ama, sim. Pô, fiz uma cirurgia, ela cuidou de mim quase 9 meses, fiquei fudido, ela cuidou de mim, teve que dar banho em mim, limpou minha bunda, né? Parceiraça, tava comigo. Então ela me ama. Eu tenho certeza que ela me ama. Então isso aqui que ela fez foi por quê? Cara, a vida dele mudou, tá? Aqui, Momento Samurai, alguns livros para indicar para vocês. Então, esse livro aqui eu indico, do Daniel Goleman, Liderança, a Inteligência Emocional na Formação de Líder de Sucesso, do Líder de Sucesso. Baita livro, e é muito mais fininho, dá para você ler. Esse Inteligência Positiva, do Xard, é muito bom. Lá ele vai falar um pouco sobre quais são os teus vilões de inteligência emocional, vamos dizer assim. O Jogo Interior do Tênis, né, muito bom, do Timothy Galway. Ele fala também sobre esse jogo mental e gestão de alta performance, que é ele aqui o Andy Grove, ele vai te mostrar o como, né, como você, independente de você ter inteligência emocional ou não, criar uma rotina que vai te ajudar a estar mais próximo das pessoas e, consequentemente, você vai melhorar. Na verdade, eu digo para vocês, gestão de alta performance não fala nada sobre inteligência emocional, mas ele cria uma rotina e dá um passo a passo tão poderoso que você acaba melhorando muito a sua inteligência emocional e sua gestão, sua liderança, porque ele bota meio que uma rotina para você seguir.
e ele cria uma mentalidade de processo em cima disso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô testando aqui os modelos, né, de como melhorar para a gente conseguir se comunicar mais e melhor. Né? Estão pedindo para eu voltar a fazer um programa, né, de liderança, de acompanhamento. Cara, tá difícil. Eu tô botando um grupo de WhatsApp aqui para vocês entrarem. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque, enfim, tenho muitos projetos. Eu tô focado 100% na Gami e na marca própria. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta, compartilha com um amigo, né? Porque estou muito feliz de estar fazendo esse conteúdo hoje. Beleza? Um abraço, valeu e até o próximo vídeo.